E aí, pessoal, vou ensinar para vocês a como vocês efetuarem a resolução de questões de cálculo numérico pelo método de Newton-Raphson. E vamos utilizar a ferramenta Google Colab. A primeira coisa que o meu professor sempre ensinou para a gente foi a gente sempre importar os programinhas. Então, independente se a gente vai utilizar ou não os códigos, vamos importar os programinhas de código. Então, primeiramente, a gente vai utilizar o comando import numpy as NP, ok? E o segundo, from matplotlib import pyplot as plt. O NumPy é para a gente poder efetuar os comandos como, por exemplo, logaritmo, exponencial e tal. E o pyplot é para a gente poder fazer figuras, gráficos de figuras. Então, a gente utiliza esses dois programas. E vamos clicar aqui para rodar. Aí aguarda um pouquinho que está conectando, rodando. Enquanto isso, vamos nós digitar a nossa função e nós vamos digitar também nossa derivada da função, já que o método de Newton-Raphson ele consiste nisso. Então, primeiramente, vamos digitar a função. Vamos supor, então, que a gente quer definir uma função x, né? Dois pontos. E nossa função consiste em x ao quadrado mais 2x, supondo isso. E aí, toda vez que a gente for definir nossa função, né? Depois dos dois pontos, a gente tem que botar return para que a função ela reconheça a nossa função y, o nosso algoritmo. Então, ok. Agora nós vamos definir nossa derivada. Eu vou definir a derivada como g de x, mas tu pode utilizar qualquer nomenclatura para x. Então, defina g de x, dois pontos, nunca se esqueça. E botaremos a função aqui. A função sempre tem que estar debaixo do f, certo? Jamais bote a função aqui no começo, porque senão o programa não vai ler, entendeu? Então sempre é debaixo do f. Então z é igual a, por exemplo, vamos pegar aqui no caso a derivada dessa função. Então derivada de x ao quadrado mais 2x é 2x mais 2. E com a mesma coisa que a gente fez com y, a gente vai retornar return z. E ok. Agora vamos lá. Vamos escolher qualquer número que a gente quiser para o valor de x. Então vamos definir como x é igual a 4, que seria nosso valor inicial. Ok? Aí, simplesmente nós vamos pegar o intervalo que a gente quer. Vamos supor que a gente quer o intervalo das 10 primeiras contas que a gente vai conseguir obter com o método de Newton. Então, for n in range, a gente quer os 10 primeiros números. Então, vamos colocar 1, que é o primeiro número, até o 10, né, que é até os décimos números, só que no caso a função vai escolher só 9 e não 10, e nós queremos que a função ela conte de 1 em 1. Então, for n in range 1, 10, 1, ok? Aí nós botamos dois pontos sempre, nunca esqueça. E vamos lá então. A função do Newton-Raphson, né, que é o algoritmo dele lá, a gente utiliza do seguinte: x é igual a x, ok? Menos f de x, a função de x, sobre g de x. Então, consiste simplesmente que o número obtido será o número inicial menos a função original dividido pela sua derivada, ok? Então, consiste nisso. E, finalmente, nós vamos botar print x, que a gente quer que o algoritmo ele mostre para a gente quais serão os resultados dessa conta. E inserindo aqui, nós obtemos os seguintes resultados. No final, a gente sabe que o x vai tender a zero, ok? Então, beleza. Aí, Eduardo, como é que a gente pode utilizar para poder fazer gráfico, por exemplo? Eu quero deixar aqui o gráfico bonitinho e tal. Beleza, vamos nessa segunda parte. Para a gente definir o gráfico, primeiramente a gente tem que definir um vetor. Então, aqui em cima do x igual a 4, vamos definir um vetor qualquer. Vamos supor que o vetor, a gente bota o seguinte, vetor é igual a, abre, fecha, colchetes, ok? Beleza. E nós vamos querer um intervalo para esse vetor. O intervalo para esse vetor, vamos supor que o intervalo consiste na letra n, na n dele não, na letra z, na letra t, por exemplo, t é igual a o intervalo de 1, 10 e 1. Eu simplesmente repeti essa parte que está escrita aqui embaixo, mas você pode colocar em qualquer intervalo que você quiser. Eu botei aqui para ser mais cômodo para nós, beleza? Aí aqui finalmente, para que nosso gráfico rode, nós temos que botar o seguinte comando. Nós temos que pegar o vetor, né? Vetor.append e append x. Desse jeitinho aqui, sem mais, sem menos. Que aí, nosso gráfico vai rodar o vetor e nós vamos conseguir plotar o vetor, tá? Então nós adicionamos x nesse vetor. E finalmente, nós vamos plotar o vetor. Então vamos fazer o seguinte comando.
É por isso que a gente utilizou o comando pyplot, ok? Então, nesse comando nós vamos utilizar o seguinte, plt.plot, ok? Vamos querer plotar o quê? Nós vamos querer plotar o vetor e o t, que seria o x dentro desse vetor, vamos dizer assim. E quando a gente roda nossa função, olha aí, voilá, a mágica aconteceu. Apareceu aqui no nosso gráfico. Mas aí vamos dizer assim, o gráfico tá muito feio, eu quero que você bote mais coisas e tal para ficar mais legalzinho. Ok. A primeira coisa que eu quero fazer é que muitos gráficos têm aquela gradezinha que divide vários números, várias funções. Então, nós utilizamos o comando plt.grid. E nós abrimos o parênteses e deixamos ele vazio. Quando você bota para rodar, aparecem essas gradezinhas, vocês estão observando? Aí, vamos supor, eu quero escrever coisa bem que na linha do X, outra coisa na linha do Y, o que é que eu faço? Ok, aí você vai colocar o seguinte comando, plt.xlabel, aí você abre apóstrofo e você digita o que você quiser que apareça no X lá. Vamos botar assim, valores de X, por exemplo. Ok, põe para rodar, e aqui abaixo aparece valores de X. Aí, vamos lá, eu quero os valores de Y. PLT é o mesmo comando, só que em vez de xlabel, você coloca Y. Ylabel, valores de Y. Aí você bota de novo para rodar o comando. E aqui, valores de Y. Eu quero também botar um título também. Vamos lá, então vamos colocar um título. plt.title, abre aqui. E vamos colocar o título, por exemplo, é função do vídeo. Vamos botar assim, função do vídeo. Bota para rodar de novo o nosso algoritmo. Ok, função do vídeo. Aí vamos finalmente botar uma coisa extra que não tem nada a ver, mas vamos supor que tu queira deixar de frente dos seus coleguinhas, vamos dizer assim, para o professor não achar que você está colando e tal. Eu costumo mudar as cores das fontes aqui. Para você mudar as cores das fontes é facinho. Vamos clicar aqui, por exemplo. Aqui nós colocamos uma vírgula, colocamos o comando color, colocamos igual e nós, através do apóstrofo, colocamos a cor que a gente quer em inglês. Por exemplo, eu quero azul, então blue. Quando você clica aqui em rodar, você observa que muda de cor aqui. Vamos supor que eu quero o gráfico vermelho. Então aqui nesse plot, né, plotar o vetor, você coloca mais uma vírgula de novo, color igual a red, né, que seria vermelho. E mais uma vez, o gráfico mudou de cor. Espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha ajudado na hora de provas. E na descrição eu vou colocar para vocês o comando para vocês ficarem treinando, tá? É importante que vocês treinem de um por um, porque isso daqui me salvou minha vida aqui na faculdade. E é isso, gente. Obrigado.